Olá, graça e paz, jardim querido. Nós vamos para o nosso devocional de hoje, dia 2 de fevereiro. A gente utiliza o devocional Pão Diário e o título do nosso devocional de hoje é Amor por onde formos. E ele está baseado na leitura do Evangelho de São Mateus, capítulo 25, do 31 ao 40, que diz o seguinte: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: Digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então essa é a palavra que serve de base para o nosso devocional de hoje. E como eu disse, tem por título Amor por onde formos, né? E a mensagem de hoje, o devocional de hoje, ele traz a história, né, de uma família, né, que onde a mulher ela se senta, né, na beira de um rio, né, ou de um pia, né? Um pia é uma mini mini caminhozinho assim que se faz, né, da costa, né, para dentro do rio ou do mar, né, ou de um lago, certo? Então local, por exemplo, onde param, né, os barcos, para que as pessoas desçam dos barcos, né, sem pisar com o pé na água, né? Então ela estava ali num pier e olhando o marido pescar, e provavelmente ele devia estar num rio ou num lago pescando, e nesse sentido, né, se aproximou um jovem, né, pediu para que elas usassem umas iscas diferentes, né, e nesse caso ela apontou, esse jovem apontou para a Bíblia, né, que ela estava lendo, e disse assim: Eu estive na cadeia e você acha que Deus realmente se importa com pessoas como eu? Aí o que é que ela fez? Ela pegou esse texto de Mateus, né, e disse que Deus se importa. Mostrou exatamente o texto que a gente leu, né? Deus falando, né, que quando a gente vai visitar alguém que está na cadeia, a gente na realidade está indo visitar a Deus. Então aí a gente pode questionar, mas pô, tem um camarada ali que está preso. Se ele está preso é porque ele cometeu um crime. A gente não quer entrar aqui no mérito, né, de que nem trazer para discussão questão que às vezes acontece de pessoas inocentes serem condenadas, né? E mesmo essas, também não queremos entrar no mérito, né, de que a cadeia é um lugar onde tem pessoas que foram punidas, né, pela lei. Em tese, a cadeia é um lugar para bandido, né? E se Jesus diz, né, que esteve preso e a gente o foi visitar, ele está falando a respeito de bandidos, né? Vale lembrar que o próprio Jesus ele foi tratado como um criminoso. Ele foi tratado, né, pelos sacerdotes, né, de Israel como um criminoso. E o crime dele era o que? Era a blasfêmia, né? Eles diziam que ele blasfemava porque Jesus ele não se importava, por exemplo,
em qual dia da semana ele ia curar alguém. Então Jesus curou gente no sábado, né? E os judeus, por exemplo, eles orientam, né, a guardar o sábado. No sábado você não podia fazer nada, nem mesmo curar alguém no sábado, né? Então, se aquela pessoa, porventura, estivesse doente, né, ela tinha que orar a Deus para que Deus não mandasse a morte no sábado, né, para que ela pudesse ser curada no domingo. Lógico que isso é ironia, mas o que acontece é que Jesus ele fala a respeito disso. E a gente observa que Jesus fala a respeito disso porque ele pensa exatamente naquelas pessoas que são excluídas, que são estigmatizadas, né? Sem querer entrar no mérito também da discussão, mas há um tempo atrás a gente chegou, né, a ver, inclusive na igreja de Cristo, em algumas igrejas, a gente chegou a ver líderes defendendo o discurso, né, de que bandido bom é bandido morto, né? Só que eu acho que esse pessoal, ele terminou esquecendo o que está escrito, né, no próprio Evangelho, né, no momento da paixão de Cristo, né, como a gente diz, né, paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está lá do lado de dois bandidos, no meio de dois bandidos. Do lado tem um bandido que se arrepende, reconhece ele como Senhor, né, e Salvador. Aí o outro repreende ele e diz: oxe, se ele é isso que estão dizendo mesmo, ele é Deus aí, ele pode fazer um milagre aqui e salvar a gente aqui, salvar a si mesmo e a gente. Aí o outro diz: oxe, fera, como diz meus alunos, né? Oxe, fera, tu, tu sabe, né, que a gente tá aqui na cruz porque a gente pecou, a gente errou, a gente cometeu crime, então a gente tá pagando pelo nosso crime. Mas esse homem ele não cometeu crime nenhum. Então, depois ele diz: mestre, lembra-te de mim quando chegar no teu reino, né? Aí Jesus devolve para ele o seguinte: o cara reconheceu no ato da morte ali, o ladrão, né? No ato da morte, a turma até chama, né, de o bom ladrão, mas não, é o ladrão penitente, né? Ele reconheceu Jesus como Senhor, como Deus, e Jesus dá o maior de todos os presentes que Jesus pode dar para alguém. O presente que ele deu para a gente, o perdão dos nossos pecados pelo seu sacrifício na cruz. E disse: ainda hoje, não amanhã, não depois, não quando eu voltar, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E a gente ouvia, né, o discurso, né, de que bandido bom é bandido morto. E eu não estou querendo entrar aqui, como eu disse para vocês, em método de opção, opinião política de ninguém, mas analisando só a frase. E a gente viu igrejas repetindo isso, né? Bandido bom é bandido morto. Mas para Jesus não. Para Jesus, bandido bom é bandido convertido. É bandido que se reconhece enquanto tal, pede perdão a Deus, reconhece ele como Salvador, implora pelo seu perdão e implora para estar junto de Cristo. E Jesus assim o fez. Ele reconheceu: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aí esse camarada do devocional, do texto do devocional, ele diz assim: acha mesmo que Jesus se preocupa com gente feito eu? Jesus se preocupa com um camarada que cometeu um crime, foi para a cadeia feito eu? É como talvez esse camarada não tivesse recebido nenhuma visita, entendeu? Aí a mulher, né, vendo aqui, sim, aqui, ó, o texto aqui, ó, o que é que diz o texto aqui, ó? O texto diz: eu estive preso e vocês foram me visitar. Então Jesus se preocupa, inclusive, com os bandidos que estão presos na cadeia. A vontade do Pai, né, como diz as Escrituras, é que ninguém se perca. Ninguém. E quando se diz ninguém, crente, descrente,
não crente, pessoa honesta, pessoa mentirosa, homem, mulher, branco, preto, oriental, indígena, brasileiro, estadunidense, italiano, tupi-guarani, chucuru, né, para falar dos nossos indígenas, né, pernambucanos. Então a vontade dele é que todos se salvem. Irão todos se salvar? A Bíblia também aponta que não, porque tem pessoas que infelizmente não reconhecem a Jesus como um Senhor. Existem pessoas, né, que blasfemam contra o Espírito Santo. E a Bíblia diz, né, que essa blasfêmia contra o Espírito Santo, que eu reconheço como sendo o ato, né, de não acreditar, certo, no poder salvador de Jesus e rejeitar a obra do Espírito Santo. E eu entendo assim, mas isso é uma questão teológica. Depois vocês perguntam melhor para pastor Maurício, o reverendo Cláudio, o reverendo Aquilo, o reverendo Souza, né? Eles têm mais condição de explicar isso do que eu, mas eu entendi assim. Blasfemar contra o Espírito Santo, é rejeitar a obra salvífica do Espírito Santo de Deus, certo? É ele lá batendo e você rejeita, batendo e você rejeita. Então, se você rejeita, como a Bíblia diz, quem crê nele está salvo, quem não crê já está condenado. Então, é nesse sentido. Mas aí, continua a história, o jovem, né, começa a lacrimejar os olhos, né, se emociona e diz isso sobre estar na prisão. Aí ele diz assim: eu gostaria que meus pais me perdoassem também. Ele baixou sua cabeça, né, dizendo, né, já volto. Ficou a sua Bíblia bem desgastada e pediu à mulher: você me mostra onde estão essas palavras? Muito provavelmente esse jovem, né, por estar preso, ele ganhou a antipatia dos pais, né, e não conseguia obter ali o perdão dos pais pelo fato de ter ido preso. E ele pega aquele texto, né, talvez ele não soubesse procurar, talvez ele não soubesse ler, e pede para que a mulher mostre. E ela mostra para ele, e ele pediu isso talvez para mostrar isso para os pais e de repente obter perdão, né, dos pais pelo seu erro, né, enquanto filho. Mas aí, para a gente finalizar, o texto ele traz uma reflexão, né? O importante aqui é o que? É o amor de Deus. É transmitir o amor de Deus para pessoas perdidas, para pessoas que se consideram perdidas, para pessoas que estão em processo de perdição. Porque a Bíblia, né, a palavra de Deus, ela diz a respeito dela mesma, né, que ela é como uma espada, né, de 2 gumes, ou seja, de 2 lâminas, né, é lâmina de um lado e do outro. O gume é a parte afiada da lâmina. Então a espada de 2 gumes, né, que existem espadas que não são de 2 gumes. É como uma faca, né? A espada é como uma faca grande, né, só amolada só de um lado. Mas a espada de 2 gumes que penetra fazendo separação de medula, ossos, né? Fazendo separação. Então, ou seja, a palavra de Deus ela tem esse poder de penetração no solo, né, do nosso coração, né? Então, nesse sentido, a gente sabe que é importante divulgar a palavra, é importante pregar a palavra, ide e pregar o evangelho em todo mundo e a todas as pessoas, né? A todas as criaturas. Ide pregar o evangelho a todas as pessoas, a todas as criaturas. Todas as pessoas quer dizer todas as pessoas. Mais uma vez eu digo, crente, descrente, não crente, pecador, preso, pessoa em liberdade, homem, mulher, criança, idoso, alto, baixo, gordo, magro, feio, bonito, qualquer pessoa.
E por quê? Porque a palavra ela vai entrar no coração da pessoa e no devido momento, se o terreno for fértil, ela vai germinar. O Espírito Santo vai fazer a obra, né? Como os nossos irmãos pentecostais dizem. O Espírito Santo vai fazer a obra. Ou seja, o Espírito Santo vai fazer com que aquilo ali se transforme, certo? Numa inquietação, se transforme numa coisa do tipo assim, eu estou com vontade de ir à igreja, estou sentindo a vontade de ir à igreja, estou sentindo a vontade de conversar com o irmão, a irmã fulana, para perguntar algumas coisas sobre Jesus. E a Bíblia diz, né, que é o Espírito Santo, né, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é pregar a palavra a todas as pessoas, manhã, de tarde, noite, madrugada, ou seja, na hora que tiver oportunidade, fazer isso. Mas, além disso, é amar, fazer o bem também em qualquer hora, não se furtar de fazer o bem, porque muito provavelmente, e na maioria das vezes, as pessoas elas vão olhar muito mais as nossas atitudes do que as nossas palavras. Já dizia um determinado pensador que as palavras comovem, mas os exemplos arrastam. Então é fazer o bem. Fazer o bem, como se diz, né, no popular, fazer o bem sem olhar a quem. Pregando a palavra, porque no devido momento a palavra vai fazer morada no terreno do coração daquelas pessoas para quem você pregou e para quem você ajudou. E vai haver transformação. Então a mensagem de hoje é essa, que Deus nos abençoe e que a gente fique com a pergunta, né, para reflexão aqui do dia de hoje. De que forma Deus lhe demonstrou, ou me demonstrou, né, o seu amor através de outras pessoas? Quantas pessoas já passaram na sua vida e lhe ajudaram de alguma forma? Fizeram o bem para você? Quantas pessoas elas terminaram sendo para você mais do que irmãos, mais do que irmãs, mas terminaram sendo verdadeiros anjos de Deus? Então, reflita sobre isso, vamos refletir sobre isso e que Deus nos abençoe. E um detalhe, antes da gente orar, lembrar, para que eu e você, a gente possa ser anjo de Deus também na vida de alguém. Porque aquilo que a gente faz, pode ter certeza que as pessoas vão lembrar. Pode ter certeza que as pessoas lembram. Você já escutou uma vez uma pessoa, né, que às vezes ficou chateada com alguém, aí diz, quem fala ou quem faz, esquece. Mas quem ouviu ou quem foi prejudicado pela ação daquele que fez, lembra. Então, que as nossas ações, elas sejam boas ações, sejam ações de amor, para que as pessoas, ao lembrar de nós, lembrem do amor que a gente manifestou ou transmitiu para cada uma delas. E que Deus nos abençoe. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu te louvo e te rendo graças pelo teu infinito amor. Senhor, eu quero te pedir nesse momento, vai ajudando a cada uma de nós a manifestarmos cada vez mais a tua graça, o teu amor, a tua paz, a sermos, Senhor, embaixadores da paz, embaixadores do amor, embaixadores da justiça, para que por meio dos nossos testemunhos de vida, Senhor, as pessoas possam reconhecer a Ti. Reconhecer que se Tu transformasse as nossas vidas, Tu podes transformar também a vida de cada uma delas. No mais, Senhor, abençoa a nossa comunidade, ajuda cada um dos irmãos e irmãs da paróquia anglicana Jardim das Oliveiras. De uma forma especial, Senhor, ajuda os nossos reverendos e reverenda a continuarem, Senhor, fazendo a Tua vontade e conduzindo o rebanho que é a nossa comunidade, que Tu colocaste nas mãos de cada um deles e dela.
mais, fica conosco, dá um resto de noite tranquila, um bom descanso, um sono reparador, revigorante, para a glória e honra do teu nome, assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Jardim querido, fiquem com Deus e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.